Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada. Nossa aula de hoje, reclamação. A famosa reclamação, uma peça eminentemente de direito constitucional, mas que consta no nosso edital como peça também de direito administrativo. Uma peça que dificilmente, com pouca probabilidade, estará na prova de vocês, mas que nós precisamos saber estruturar, compreender para que ela serve, compreender como funciona a sua competência, seus elementos, seus pedidos, para se cair nós sabermos estruturar. Pessoal, essa nossa aula de reclamação é rápida, objetiva, direto ao ponto, para você saber identificar e estruturar uma reclamação. A reclamação é um instrumento em que eu vou buscar assegurar a competência do tribunal. Há uma decisão de um tribunal, e observe comigo, uma decisão do STF, uma decisão do STJ, uma decisão de um tribunal de justiça que foi afrontada, que foi descumprida, que está sendo mal aplicada, que está sendo mal interpretada pela administração pública, obviamente que pode também por outros órgãos do Poder Judiciário, mas aqui para nossa prova pela administração pública, com muita ênfase nas súmulas vinculantes. Muita ênfase na súmula vinculante. Então há uma decisão do Supremo, ou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, principalmente esta, que está sendo descumprida pela administração pública. E aí, um indivíduo procura você para buscar um remédio constitucional diretamente no tribunal. Essa é a grande diferença. Uma reclamação constitucional não é ajuizada num juiz de primeiro grau. Ela é ajuizada naquele tribunal que proferiu aquela decisão, que editou aquela súmula. Isso é algo muito importante. A primeira fundamentação, a primeira previsão constitucional da reclamação, ela foi prevista no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, com a reforma do Poder Judiciário de 2004. Quero que vocês abram o VAD visurado de vocês, se desloquem até o artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos olhar na tela para você. Olha só, primeira previsão da reclamação constitucional, artigo 103A, parágrafo 3º. Do ato administrativo, olha só, do ato administrativo, é essa que nos interessa, ou decisão judicial. Dificilmente vai ser uma decisão judicial. Para nós aqui, ó, do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar. E aqui, pessoal, nós temos que compreender o contexto. Esse artigo 103A trata de súmula vinculante. Ó. Aqui é a previsão da súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal poderá de ofício por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Esse dispositivo é o dispositivo que criou a chamada súmula vinculante, que terá força de lei, vinculará a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário. Não vincula o legislador, mas a administração pública e os demais órgãos do Poder Judiciário encontram-se vinculados. Aí vem o parágrafo 3º. Dessa decisão que indevidamente aplicar ou que contrariar uma súmula, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, direto no STF. Ele que editou a súmula vinculante, que julgando-a procedente, olha aqui, anulará o ato administrativo. Anulará o ato administrativo. Ou se cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com as ou sem aplicação da súmula. Então, em tese, olha para você ver, em tese, todo ato administrativo que violar uma súmula vinculante poderia ser anulado diretamente pelo STF, através de uma reclamação. Agora, obviamente
que você só vai fazer isso se o problema desenhar para você que você precisa ingressar com esta ação direto no Supremo Tribunal Federal. Nós temos a reclamação no STF, reclamação no STJ, no TJ, mas aí vai dizer que você precisa anular esta decisão que contrariou ou mal aplicou súmula vinculante diretamente no Supremo Tribunal Federal. Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Você não pode se emocionar, porque os nossos atos administrativos, nós buscamos anulação via mandado de segurança, via ação anulatória. A reclamação ela é possível, mas ela é um meio nobre. Imagina se toda vez que eu pudesse buscar a anulação de um ato administrativo, eu pudesse ir direto no STF. O STF não ia mais trabalhar. Então aí nós vamos ter a regulamentação desta reclamação constitucional na Lei 11.417 e no CPC. Vamos lá para 11.417. Abre aí no teu VAD bisurado a Lei 11.417. Vai para ela. Tá na tela para vocês. Olha só. Regulamenta o artigo 103A da Constituição Federal. Aí nós vamos descer até o artigo 7º, que é o que nos interessa. Olha só o que vai ter aqui no artigo 7º. Primeiro, ó, da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal sem prejuízo dos recursos e outros meios admissíveis de impugnação. Claro, eu posso impugnar o descumprimento da súmula no juízo de primeiro grau, numa ação anulatória. Eu posso ter ingressado com uma ação e essa decisão lá do juiz de primeiro grau contrariou essa súmula e eu ter um recurso que é a apelação. Então, você não vai sair fazendo reclamação, você vai analisar isso, você só vai fazer, nós vamos fazer depois aqui uma que caiu inconstitucional, por isso eu digo peça de constitucional, caiu lá para você ver e enxergar que você tem que ingressar com essa ação no STF por um descumprimento claro, específico de uma súmula, ou, se for do STJ, de uma decisão do STJ em sede de recursos repetitivos. Vamos analisar o artigo 7º. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação, olha aqui, ó, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Então, primeiro requisito que eu tenho que demonstrar, no cabimento, cabe ação ou reclamação, uma vez que já esgotada a via administrativa, há necessidade de demonstrar o esgotamento da via administrativa. Não pode esquecer isso. Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Então o STF, nesse caso aqui, vai anular essa decisão, mandando proferir outra. Eu não posso esquecer de modo algum essas disposições, tá? Essas aqui, especificamente da Lei 11.417, são para reclamação constitucional, junto ao STF. Reclamação junto ao STF. Nós vamos ter o 998 do CPC, vai lá para o CPC agora, que vai ser aplicada para todos os tribunais. Vamos lá para o 998. Olha só, me desculpa que eu falei errado para vocês. Deixa eu pegar aqui. (988), beleza? 988, pega aí o 988, gente. O 988 do CPC. Errei por 10. Estava aí na nossa linha do tempo. Pegou aí o 988, tá? Pega aí o 988. Tá na tela para vocês agora. Olha só. Da reclamação
988. Caberá, olha aqui o cabimento, ó. Caberá reclamação da parte interessada, o reclamante, parte interessada que se chama reclamante, por isso é uma reclamação, da parte interessada ou do Ministério Público. Quem tem, portanto, legitimidade ativa para uma reclamação? Parte interessada ou Ministério Público. Qualquer pessoa que tenha sido destinatário do ato administrativo violador de súmula vinculante poderá ajuizar perante o respectivo tribunal. Ó. Caberá reclamação da parte interessada ao Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Tem uma ação que é de competência daquele tribunal e esta competência está sendo descumprida, não está sendo observada. Neste caso aqui, necessariamente, posso ingressar justamente com a reclamação para que não venha a perder a competência do tribunal, para que o tribunal garanta. Veja, um mandado de segurança contra o presidente da República. Você sabe muito bem que compete ao STF julgar. Digamos que o indivíduo tenha impetrado esse mandado de segurança no STJ e o STJ diz, não, compete, eu vou julgar. Eu vou ingressar com reclamação no STF, dizendo, olha aqui, STF, o STJ está usurpando a competência dele, julgando um mandado de segurança que é da sua competência. Preserve a sua competência. Para isso serve a reclamação. Garantir a autoridade das decisões do tribunal, uma decisão do tribunal que não está sendo cumprida, como uma decisão em sede de controle concentrado, uma ADI, em que o tribunal julgou inconstitucional aquela lei e determinada autoridade administrativa diz, não tem nada de inconstitucional aqui, ela é constitucional sim, eu vou aplicar aqui. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Em controle concentrado de constitucionalidade. Qual é o controle concentrado? ADI, ADC, ADPF. Essas são ações de controle concentrado de constitucionalidade. E garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos do STJ. Garantir observância de acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos do STJ. Para nós aqui, os principais, é esse aqui e este aqui. Para o TJ, para essas duas aqui, uma decisão do Tribunal de Justiça que está sendo descumprida ou para garantir a competência do Tribunal de Justiça em algumas questões. Para TJ, essas aqui. Para STF e STJ, essa aqui para o STF, esta aqui para o STJ e, obviamente, que cabe também essas duas aqui para o STF, para o STJ, porque essa aqui é para qualquer tribunal. 1 e 2 para qualquer tribunal, STF, STJ, TJ, e embaixo aqui, este para o STF, está escrito aqui o Supremo Tribunal Federal, e este aqui para o STJ. Aqui também, pessoal, é possível, né, você ter a possibilidade aqui de... Não, é só o STJ mesmo, tá? Só o STJ, como eu falei. Aqui, STF, aqui, STJ. A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal. Qualquer tribunal. E seu julgamento compete ao órgão jurisdicional, cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Nesses dois aqui, como eu falei, qualquer tribunal que tenha uma decisão afrontada ou sua competência afrontada. A reclamação deverá ser instruída com prova documental. Então, tá aqui, juntada da prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. O endereçamento é para o presidente do tribunal, né, que eu estou tentando garantir a autoridade, a decisão ou que contraria a súmula vinculante. Assim que recebida a reclamação é distribuída a um relator, tá?
Essas hipóteses dos 3 e 4, olha só, essa hipótese do 3, garantia de súmula, e do 4, incidente de demandas repetitivas, as hipóteses dos incisos 3 e 4 compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que elas correspondem. Está dizendo assim, ó, ou aplicou indevidamente a súmula vinculante, ou deixou de aplicar uma súmula vinculante, ou uma decisão em sede de recursos repetitivos. É inadmissível a reclamação, quando que não cabe a reclamação, proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, aí não pode, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Eu estou ingressando contra, tá? Contra, olha só, proposta contra uma decisão que deixou de observar isso aqui, quando não esgotadas as vias ordinárias. Ó, proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Primeiro tem que esgotar toda a via. Ingressar com mandado de segurança ou com uma ação anulatória. Esse esgotamento da instância ordinária é válido para nós aqui, para essas duas situações, ó. Recursos especiais repetitivos também. Recursos especiais repetitivos tem que esgotar a via administrativa. Só a via ordinária. Via ordinária. Na justiça ordinária, a via ordinária é composta de primeiro e segundo grau. Primeiro grau, segundo grau. Ou, se nascer originariamente no Tribunal de Justiça, a única instância. Esgota a via ordinária ali. Por isso que o ROC é um recurso ordinário. É um segundo grau de uma decisão proferida em única instância em algum tribunal. Essa inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação. Aqui, pessoal, nós vamos ter vários pedidos. Eu vou colocar na tela no quadro branco depois para vocês, mas aqui estão os nossos pedidos. Ó. Ao despachar a reclamação, o relator requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que prestará no prazo de 10 dias. Então vamos ver aqui, ó. Autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado. Então quem figura no polo passivo da ação, a autoridade. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Liminar. Aqui está o meu pedido liminar. Cabe liminar na reclamação para suspender o ato impugnado, determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar sua contestação. Nós poderemos ter 3 partes aqui. Autor, que será o reclamante, autoridade coatora do ato impugnado, que será o reclamado, e o terceiro beneficiário, aquele cara que se beneficiou da decisão, esse cara apresenta contestação. A autoridade reclamada presta informações. O nome da peça é Informações em Reclamação. Essa é da autoridade. E a parte beneficiária do ato apresenta contestação. Qualquer interessado pode impugnar o pedido do reclamante. Na reclamação em que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, então eu tenho que pedir a notificação, ou melhor, a intimação do membro do Ministério Público para emitir suas considerações no prazo legal de 5 dias. Quando não é ele o autor da reclamação, ele é ouvido como fiscal da lei. Julgado procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se acórdão posteriormente.
Calma, que agora nós vamos para o nosso quadro branco para você estar entendendo aí algumas disposições para nós estruturarmos cabimento, para nós estruturarmos fundamento. Beleza? Primeiro ponto, pessoal, olha só. Fundamento. Aquela qualificação normal. Qualificação, vem perante Vossa Excelência com fundamento. Vem perante Vossa Excelência com fundamento. No artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. No artigo 7º da Lei 11.417 de 2006. Artigo 988, incisos 1, 2, 3 ou 4 do CPC. Todas essas para reclamação constitucional. Reclamação constitucional para o STF, todos esses fundamentos. 103A, parágrafo 3º da Constituição. Bota um vídeo aqui, ó. Lá na tua Constituição, 103A, parágrafo 3º de baixo, bota vide art. 7º da 11.417, vide art. 948, alguns dos seus incisos. Você vai botar todos. Beleza? Reclamação para o STJ. Qual é o fundamento? Art. 988, incisos 1, 2 ou 4. 1, 2 ou 4 do CPC. 1, 2 ou 4. Reclamação para o STJ. Professor, por que eu não posso colocar o artigo 103A, parágrafo 3º aqui como fundamento para reclamação para o STJ, professor? Porque ele é só para o STF, você acabou de ver lá. É para o Supremo Tribunal Federal. Do mesmo modo, o artigo 7º, ele fala da reclamação constitucional, que é para o STF. Reclamação para o STJ, só o 988, incisos 1, 2 e 4 do CPC. Professor, por que o 3 não entra aí? Porque o 3 é do STF, súmula vinculante. Só quem edita súmula vinculante é o STF. Por isso, 103A, parágrafo 3º, e a lei 11.417, lá em seu artigo 7º, prevê reclamação para o STF. Reclamação para TJ ou TRF. TJ ou TRF. 988, incisos 1 e 2. 1 e 2, que são aqueles para preservar a competência do tribunal e fazer valer sua decisão. Cabimento, pessoal, olha aqui, ó. O 988 do CPC diz que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para, e aqui estão, ó, preservar a competência do tribunal para todos os tribunais, garantir a autoridade das decisões do tribunal para todas elas, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e decisão do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apenas para o STF, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência para ambos, STF ou STJ. Esse é o cabimento. E aí isso vai ter que ficar desenhado no teu enunciado para ser. Vai ficar desenhado no teu enunciado. Não esqueça, marca o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Contra omissão, olha só, contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Só após o esgotamento das vias administrativas. Tá lá, você marcou aquela hora, artigo 7º, parágrafo 1º. Então tem que demonstrar que você esgotou a via administrativa. Essa demonstração, ela seria prevista apenas para a do STF. Lembra que a Lei 11.417 é só no caso da reclamação para o STF contra a súmula vinculante? Mas por via de regra, caindo qualquer reclamação, pode ser reclamação para o TJ, da esquina da tua casa lá. Você vai colocar aqui também o esgotamento com base no artigo 7º, parágrafo 1º. Não custa, são 3, 4 linhas, você vai botar. Há de se dizer ainda que houve o esgotamento da via ordinária conforme preconizado no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006. Ponto, você ganhou a tese. Pegou aqui? Fundamento, cabimento.
competência. Eu vou ter as competências específicas. E você vai marcar aí no teu vademecum. Eu tenho que abrir um item do cabimento e da competência e mostrar a quem compete processar e julgar aquela reclamação. Obviamente que uma reclamação para o STF, a competência do STF, e está no artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Abre tua comissão aí. Artigo 102, inciso 1, a linha L. Reclamação para o STJ. Para onde vai reclamação para o STJ? Artigo 105, inciso 1, a linha F da Constituição. Vai para onde? Vai para o próprio STJ. Está lá a competência dele. Processar e julgar originariamente. Nasce no balcão dele uma reclamação para garantir as decisões dele, para garantir a competência dele, contra recursos repetitivos, se já houve o esgotamento da via ordinária, está ali. E reclamação para TJ ou para TRF, a competência está no 988, parágrafo 1º do CPC. Não tem competência na Constituição Federal. Vai ter no 988, parágrafo 1º, que vai dizer que é endereçar perante o presidente do respectivo tribunal. Para todas elas, você pode colocar, obviamente, para o STF, você pode botar 102, inciso 1, a linha L e 988, que é para todos os tribunais. Reclamação para o STJ, você pode botar o 105, inciso 1, a linha F da Constituição e 988, parágrafo 1º do CPC. O que você não pode colocar é para TJ ou TRF, o dispositivo da competência aqui do STJ, do STF ou do STJ. Cada um no seu quadrado, não pode esquecer disso. Quem são partes, gente? Reclamante, olha aqui, ó. Parte interessada ou Ministério Público. Nós marcamos isso lá no CPC. Quem ingressa com a ação, parte interessada ou Ministério Público, reclamado, autoridade reclamada. Autoridade que praticou o ato violando a súmula. Não esqueça da figura do terceiro interessado, que poderá inclusive apresentar a contestação que nós marcamos ali. Medida liminar cabe para suspensão do ato impugnado, com base no 989, inciso 2. 989, inciso 2, cabe... Desculpe. Suspensão do ato impugnado, 989, inciso 2. E nós vamos ter os nossos pedidos. Quais são os pedidos da nossa reclamação? A concessão da medida liminar a fim de suspender imediatamente o ato administrativo impugnado. Marca aí o fundamento, 989, inciso 2. A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações no prazo de 10 dias, com base no 989, inciso 1. Está aí marcadinho. A citação do terceiro interessado para que, querendo, apresente contestação no prazo legal de 15 dias, 989 inciso 3. A intimação do membro do Ministério Público para que, após vistas, emita seu parecer no prazo de 5 dias. Tenho que pedir a intimação do Ministério Público. Marca aí o 991 do CPC. A juntada da prova documental pré-constituída, 998, parágrafo 2º, aqui do CPC. Tá? Marca ele direitinho. Aqui, professor, 988, tá? Já confirma, mas é 988. Eu errei por 10 aqui, ó, 988. A procedência da presente reclamação a fim de anular o ato administrativo impugnado, com base no 992 do CPC e artigo 7º, parágrafo 2º da 13105 de 2006. E condenação dos reclamados em custas processuais e honorários sucumbenciais. Gente, esses aqui são todos os meus pedidos da reclamação. Veja que todos eles estão marcadinhos, todos eles. Todos. Condenação em custas e honorários você tem já para todos eles. Você não pode esquecer, tá? Não pode.
Deixa eu pegar aqui, marcar com você certinho a questão da juntada da prova documental. Cadê aqui a juntada da prova documental? Está no 988, parágrafo 2º. Isso aí, 988, ó. Tá aqui, ó, 988, parágrafo 2º. Marca todos eles, deixa marcadinho, né? Vai botar, obviamente, o valor da causa, fazer o fechamento, você vai ver na estrutura agora. Agora a gente vai fazer a estruturação. Não saia daí. No próximo bloco eu aguardo vocês para nós fazermos uma reclamação constitucional que caiu aí no exame de ordem em direito administrativo. Não saia daí, eu aguardo todos vocês na sequência.